A movimentação na residência oficial do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, começou cedo. Do lado de dentro, os líderes dos partidos na Câmara viram números. Logo em seguida, foi a vez da divulgação oficial no Ministério da Economia. Queremos uma discussão transparente, cristalina, em que a sociedade possa acompanhar. E eu disse em várias ocasiões que o nosso interesse era que qualquer mudança, qualquer concessão, qualquer acréscimo ou decréscimo no texto, ele pudesse ser acompanhado pela sociedade, tanto no aspecto da mudança por si só, mas como o impacto fiscal que isso poderia resultar. Com a reforma da Previdência, o governo prevê economia em 4 grandes áreas: regime geral de previdência do trabalhador que tem carteira assinada, o regime dos servidores públicos, abono salarial, que vai ser pago só para quem recebe até um salário mínimo, e BPC, na parte em que atende idosos em condições de miserabilidade. No regime geral, a economia prevista é de mais de 800 bilhões de reais. Dos servidores públicos, 224 bilhões. Da focalização do abono salarial, virão outros 169. Do BPC, quase 35. No total, 1 trilhão e 236 bilhões de reais. Mas o mais importante desses dados é a divisão por categorias. O fim da aposentadoria por tempo de contribuição vai gerar uma economia de 363 bilhões de reais. As mudanças na aposentadoria por idade, mais 128. Na pensão por morte, 111. Na aposentadoria rural, 92. Aposentadoria por invalidez, 80. Com professores, a economia vai ser de 12 bilhões. Agora, gaste um tempo vendo o conjunto dessas mudanças. 14 partidos na Câmara anunciaram que são contra 2 mudanças: as na aposentadoria rural e no BPC. Sem essas mudanças, a economia prevista cairia em 127 bilhões de reais. O resultado final ficaria em 1 trilhão e 100 bilhões de reais, ainda acima da linha de corte desenhada pelo governo de 1 trilhão de reais. Nós sabemos que haverá mudança nos textos, estamos preparados para isso, o governo já deixou bem claro que quer conversar, quer dialogar, mas a gente tem aquela nossa básica espinha dorsal de 1 trilhão. A gente precisa aí que o relator tenha essa sensibilidade e a gente vai conversar com os líderes para mexer naquilo que, obviamente, eles estão acordados, mas sem deixar aí a nossa previdência anoréxica, né? Senão não tem o menor sentido. A oposição recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a aprovação da reforma na Comissão de Constituição e Justiça. Para eles, aquela votação só poderia ser feita depois da divulgação dos dados. A CCJ teria que refazer a sessão a partir dos dados. Então, a sessão que já existiu sem os dados, ela é nula, ela votou no escuro. Ela votou uma constitucionalidade de uma medida, ela admitiu uma reforma, ela votou a constitucionalidade de uma reforma, a legalidade de uma reforma no escuro, sob sigilo dos dados.